Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor William. Nessa oportunidade, nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre radicais. Para esta aula, trouxemos racionalização de denominadores. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, nós precisamos encontrar o fator racionalizante. Então, se eu tiver, por exemplo, A sobre raiz quadrada de B. Então, perceba que no meu denominador eu tenho um radical. Tenho o sinal da raiz e eu tenho B, que é o radicando. O radicando é o numeral que fica dentro. E esse Vzinho aqui prolongado é o sinal da raiz. Aqui dentro eu tenho o índice. Nesse caso aqui não aparece, toda vez que não aparecer vai ser 2. E aqui, quando não aparecer o expoente, será. Então, o que eu preciso? Eu preciso encontrar o fator racionalizante. O que é esse fator racionalizante? Então, nós temos que determinar esse fator racionalizante. Então, esse fator racionalizante vai ser um numeral que eu vou multiplicar por esse radical e vou multiplicar na parte de cima, o numerador e o denominador, e ele vai conseguir eliminar esse sinal da raiz. Então, nesse caso aqui, como o índice é 2, o que vai ser o meu fator racionalizante? Você repete o sinal da raiz, repete o B, que é o radicando, e aí você subtrai o índice, que nesse caso aqui é 2, e o expoente, que nesse caso é 1. 2 menos 1 vai dar 1. Esse mesmo numeral que subiu multiplicando, ele também desce multiplicando. Aí eu vou ficar com A, que multiplica raiz quadrada de B, que B elevado a 1 é o próprio B. E aqui ficou raiz quadrada de B vezes raiz quadrada de B. A raiz quadrada de B sobre. Aqui eu tenho um produto de dois numerais que estão dentro de um radical cujo índice é o mesmo índice no primeiro e no segundo. Então, o que eu faço? Repito o primeiro e multiplico os dois dentro de um único radical. Então, a propriedade diz que eu tenho um produto de dois radicais com índices iguais. Então, eu coloco um só radical e multiplico esses dois numerais dentro desse radical. Então, fica B vezes B. A raiz quadrada de B, B vezes B dá B ao quadrado. Pela propriedade dos radicais, eu vou repetir lá em cima, índice igual a expoente, cancela o índice, cancela o expoente, ficou apenas o B. Então, eu racionalizei, ou seja, eu eliminei o radical do denominador. Então, esse raiz quadrada de B elevado a 1, isso aqui é o fator racionalizante. Então, toda vez que eu quiser encontrar o fator racionalizante de um determinado radical, eu tenho que pegar esse índice, subtrair pelo expoente. Vou repetir o mesmo sinal da raiz, repetir o mesmo radicando. O que vai alterar? O que vai alterar é o expoente. Então, o fator racionalizante ele altera o expoente do termo inicial que estava no denominador. Então, vamos lá para o exemplo de número 1. Então, eu tenho 2 sobre raiz quadrada de 5. 2 sobre raiz quadrada de 5. O que eu vou fazer? Eu tenho que encontrar o fator racionalizante de raiz quadrada de 5. Então, vou multiplicar em cima e embaixo. Repete o sinal da raiz, repete o radicando, e aí eu vou subtrair, o índice é 2, o expoente 1. 2 menos 1 dá 1.
Perceba que quando o índice é 2, não dá para verificar essa diferença, porque aqui também é 1. O índice aqui é 2, não aparece é 2. O expoente é 1. Perceba que é a mesma coisa. Então, quando aqui for raiz quadrada, não dá para perceber essa subtração que nós fizemos. Então, basicamente, nós repetimos esse denominador em cima, multiplicando em cima e embaixo. Mas, na realidade, não é uma repetição. Nós estamos fazendo a subtração do índice pelo expoente, só que não é perceptível. Só será perceptível a partir do índice 3. Então, quando é quadrado, nós dizemos assim, ó, repete o denominador multiplicando em cima e embaixo. Mas, na realidade, não é uma repetição. Nós estamos subtraindo o índice pelo expoente. Então, ficou agora assim, ó, 2 vezes o raiz de 5. 2 vezes o raiz de 5, ó, número inteiro com radical, eu só colo no outro. Fica assim, ó, 2 raiz de 5. E aqui no denominador, eu tenho um número multiplicado por ele mesmo. Eu posso aplicar a propriedade dos radicais, multiplicando os dois juntos, como também eu posso aplicar a propriedade de potência, multiplicação de potência de mesma base. Quando eu tenho a mesma base multiplicando, eu repito a base, e aí o que eu faço? Somo os expoentes. Um número multiplicado por ele mesmo é um número ao quadrado. Eu posso repetir a base elevado ao quadrado, ou eu posso colocar um só radical, os dois dentro multiplicando. Aí o que vai acontecer? Repete lá em cima o 2 raiz de 5. E aqui embaixo, índice igual ao expoente. Cancela. Cancela. Ficou o 5. Pronto. 2 não divide por 5, não dá para simplificar. Então, encerra bem aqui essa conta. Agora eu vou colocar um exemplo em que o índice não seja 2. E aí nós iremos perceber. Colocar aqui um 3 aqui. Colocar assim, 3 raiz cúbica de... Colocar aqui 6. Pronto. Ó, agora o índice 3 dá para perceber o que nós faremos. Então, nós vamos encontrar o fator racionalizante. Então, coloco o sinal da raiz, o mesmo índice, o radicando. O que é que vai alterar agora? Aqui eu tenho o expoente 1. Eu vou pegar o índice e subtrair pelo expoente 1. 3 menos 1, 2. Ó, perceba que já houve uma alteração desse fator racionalizante. A partir do índice 3, já dá para perceber essa alteração. Agora, deixa eu ajeitar aqui para ficar organizado. Ficou fora da barra de fração. Então, raiz cúbica de 6 elevado a 2. Então, esse fator racionalizante que eu encontrei lá em cima, ó, o mesmo de cima eu desço. Vai ficar aqui embaixo, 6 elevado a 2. Ok? Agora, o que nós faremos? Número inteiro multiplicando o radical, só colo no outro. Então, fica 3 raiz cúbica de 6 ao quadrado. E aqui embaixo, eu tenho aqui um produto de 2 radicais com o mesmo índice. Só que agora não é o mesmo radicando, porque aqui é 6 elevado a 1, dá 6. E aqui é 6 ao quadrado, dá 36. Então, não é o mesmo termo. Mas a base é a mesma. Então, eu repito aqui um só radical, ó, usando a condição inicial. Pego o primeiro, que é 6 elevado a 1, vezes o segundo, que é 6 elevado a 2. Ficou assim. 3 raiz cúbica de 6 ao quadrado. Eu posso desenvolver esse 6 ao quadrado se eu quiser ou não. Pode deixar em forma de potência. Vai estar certo do mesmo jeito. Raiz cúbica. O que eu tenho aqui? Uma multiplicação de potência de mesma base. Você repete a base e soma os expoentes. 1 mais 2, 3. Repete lá em cima, 3 raiz cúbica de 6 ao quadrado. E aqui, ó, índice igual ao expoente. Cancela o índice, cancela o expoente, ficou 6.
O 3 não divide por 6, mas o 3 dá para simplificar por 6. Dá para simplificar por 3 em cima e embaixo. Ficando assim, 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes o raiz cúbica de 6 ao quadrado, uma vez, é o próprio raiz cúbica de 6 ao quadrado. E 6 dividido por 3 dá 2. Pronto, aqui está encerrado essa racionalização. Então, perceba, quando o meu índice é 2, não dá para perceber essa subtração do índice pelo expoente. Só dá para perceber a partir do índice 3. Deixa eu apagar aqui. Agora, no exemplo de número 3, nós veremos uma outra forma de encontrar o fator racionalizante. Então, nós vamos perceber como encontrar o fator racionalizante de uma outra forma. Por exemplo, eu tenho agora 6 sobre 2 mais raiz de 3. Um exemplo como esse. Como é que eu agora encontro o fator racionalizante de 2 mais raiz de 3? Meu denominador agora é 2 mais raiz de 3. Agora, quando estiver desse jeito aparecendo, gente, uma soma ou uma subtração, para encontrarmos o fator racionalizante, não é mais subtraindo o índice pelo expoente. Perceba que aqui eu tenho apenas um termo. Aqui eu tenho dois termos. Eu tenho 2, que é um termo, somando o raiz de 3, que é um outro termo. Então, eu tenho uma soma. Então, toda vez que eu tiver no meu denominador uma soma ou uma diferença, o fator racionalizante vai ser mudar o sinal do meio, o sinal entre eles. Então, se aqui está positivo, eu mudo o sinal, fica negativo. Eu coloco assim, parênteses, faço uma barra aqui, sinal de multiplicação. Eu vou pegar esse mesmo termo, só que com o sinal contrário. Ele está somando, ele sobe subtraindo. Pronto. Então, meu fator racionalizante, quando eu estiver trabalhando com soma ou com diferença, então eu vou alterar o sinal entre eles. Está positivo, ele sobe, com o sinal contrário negativo. Esse mesmo que sobe é o mesmo que desce. Então, lembrando que o fator racionalizante tem que ser o mesmo para o numerador e para o denominador. O mesmo que subir é o mesmo que desce. Aí o que vai acontecer agora? Esse 6 vai colar nesse parênteses, assim, 2 menos raiz de 3. E aqui no denominador, o que eu tenho? Eu tenho os mesmos numerais somando, os mesmos numerais subtraindo, e há um produto entre eles. Isso aqui é um produto notável. A mais B vezes A menos B. Esse produto notável é chamado produto da soma pela diferença de dois termos. Eu tenho os mesmos termos somando e eu tenho aqui os mesmos termos subtraindo. E há uma multiplicação entre esses dois termos. O que acontece? Essa propriedade diz que esse A mais B vezes A menos B é só eu pegar o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Somente isso. Pega o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Por quê? Esse primeiro termo é esse mesmo primeiro termo aqui. Esse segundo termo é esse mesmo segundo termo. Então, fica A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, por que fica A ao quadrado menos B ao quadrado? Aplicando a distributiva. A vezes A ao quadrado. Mais com menos dá menos. A vezes B dá A, B. Encerrou com A, agora é com B. Mais com mais dá mais. B vezes A, coloca em ordem alfabética, fica AB. Mais com menos, menos. B vezes B dá B ao quadrado. Aí eu tenho A ao quadrado, menos AB mais AB, números simétricos, a soma dá sempre zero, cancela. Sobrou A e sobrou B ao quadrado.
Então, toda vez que você tiver produto da soma pela diferença de dois termos, você vai pegar o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. É o que nós faremos. O primeiro termo, 2 fica 2 ao quadrado, menos o segundo termo, raiz de 3 elevado ao quadrado. Pronto. Agora nós vamos repetir lá em cima, 6 multiplicar 2 menos raiz de 3. Nós só iremos multiplicar lá em cima se houver a necessidade, porque aqui já está na forma fatorada, 6 que multiplica 2 menos raiz de 3. Então, nós só iremos multiplicar aquele 6 pelo 2 e pelo raiz de 3 se houver a necessidade. Desenvolve aqui no denominador, 2 ao quadrado, 4, menos. E aqui aplica a propriedade dos radicais. Ó. Índice igual ao expoente. Cancela, cancela. Ficou 3. Então, 6 que multiplica 2 menos raiz de 3 sobre 4 menos 3, 1. 4 menos 3, 1. 6 dividido para 1 dá 6. Fica 6 que multiplica 2 menos raiz de 3. Então, conseguimos aqui encontrar esse resultado. Não há necessidade de multiplicar isso aqui, porque já está na forma fatorada, na forma simplificada. Então, toda vez que eu estiver trabalhando com uma soma ou com uma diferença, para eu achar o fator racionalizante, eu devo trocar o sinal, inverter o sinal. Agora, um quarto exemplo. Exemplo de número 4. Vou colocar assim, 2 mais raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2. Ó, nesse exemplo agora, eu tenho 2 mais raiz de 2 dividido por 2 menos raiz de 2. Então, esse caso aqui vai recair neste mesmo aqui, ok? Então, perceba que agora eu tenho uma diferença no denominador, ele sobe agora como soma. Primeiro eu vou colocar um parênteses, porque são dois termos. Farei uma barra aqui, ó. Esse fator racionalizante ele vai subir, ó, multiplicando, só que ele está subtraindo, então ele sobe somando, ó, 2 mais raiz de 2. Certo? Estava subtraindo, sobe, somando. O mesmo que sobe é o mesmo que vai descer. 2 mais raiz de 2. Aí ficou algo interessante aqui. Quando eu tenho essa expressão e eu quero racionalizá-la, essa expressão aqui ela vai ser expressa em dois produtos notáveis. Observe em cima. Eu tenho 2 mais raiz de 2 vezes 2 mais raiz de 2. Eu tenho o mesmo numeral multiplicando por ele mesmo. Eu tenho A mais B vezes A mais B. A mais B multiplicando ele mesmo, A mais B. Isso aqui eu tenho uma multiplicação de uma soma, certo? Então, A mais B aqui é elevado a 1, A mais B é elevado a 1. Então, eu pego essa base A mais B e aí somo mais 1, 2. Então, A mais B vezes A mais B é A mais B ao quadrado. Por quê? Então, vamos lá. Vamos desenvolver isso aqui. A vezes A dá A ao quadrado. Mais com mais dá mais. A vezes B dá A, B. Agora, B mais com mais dá mais. B vezes A dá A, B. Mais com mais dá mais. B vezes B dá B ao quadrado. Ficou A ao quadrado. 1AB mais 1AB dá 2AB. Mais B ao quadrado. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, que é igual a isso aqui. Por quê? Trinômio quadrado perfeito, A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado é igual a mais B elevado ao quadrado. Ó, calcula a raiz quadrada do primeiro, índice igual ao expoente cancela, isso aqui dá A. Calcula a raiz quadrada do terceiro,
índice igual a expoente, cancelou, ficou B. Esse termo aqui do meio, ele é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ó. 2AB é 2 vezes o A mais o B. Você abre um parênteses, pega o primeiro termo, olha o primeiro sinal, que é o mais, e pega o terceiro termo. E aqui eleva ao quadrado, que vai dar a mesma coisa de A mais B ao quadrado. Então, toda vez que eu tiver uma multiplicação de um numeral por ele mesmo, é esse numeral elevado ao quadrado. Então, 2 mais raiz de 2 vezes 2 mais raiz de 2, ele multiplicado por ele mesmo é ele ao quadrado. E agora aqui embaixo vai recair naquele segundo produto notável. Eu tenho o mesmo número subtraindo, o mesmo número somando, é um produto entre eles. Então, é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Aqui eu vou desenvolver o 2 mais raiz de 2. Então, eu posso desenvolver isso aqui. Ou eu posso deixar nessa forma simplificada, elevada à potência. Por quê? Porque ele já está na forma fatorada aqui. Mas eu vou desenvolver essa expressão para ficar melhor. Então, isso aqui é o quadrado da soma de dois termos. Ó, o número multiplicado por ele mesmo. Então, esse número ao quadrado. Então, nós vamos desenvolver esse produto notável aqui. Ó. Então, nós vamos desenvolver. Então, ele ao quadrado é ele vezes ele. Nós podemos desenvolver usando essa fórmula aqui. Ó. Primeiro termo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado. Podemos usar essa fórmula ou podemos utilizar a distributiva. O numeral quadrado é ele vezes ele. Então, essas duas formas nós vamos utilizar. Vou utilizar essa aqui de cima. Ó. Primeiro termo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo. Estou utilizando essa fórmula aqui de cima. Vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado. Então, o primeiro termo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo, esse 2 é da fórmula, vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado. E aqui embaixo desenvolve 2 ao quadrado, 4. Cancela o índice, cancela o expoente, aqui ficou 2. Então, 2 ao quadrado, 4, mais 2 vezes 2, 4. Vezes o raiz de 2 dá 4 raiz de 2. Mais, cancela o índice, cancela o expoente, ficou 2. E 4 menos 2 é 2. Aí eu posso aqui, usando essa fórmula, eu posso agora somar esse 4 com esse 2. Então, ficando assim, ó, 4 mais 2, mais 4 raiz de 2, sobre 2. 4 mais 2 dá 6, mais 4 raiz de 2, sobre 2. O 6 e o 4 dividem por 2, então eu posso simplificar por 2. Ficando assim, 6 dividido para 2, 3. 4 dividido para 2 dá 2, fica 2 raiz de 2. E 2 dividido para 2 dá 1. Todo numeral dividido por 1 é ele mesmo. Então, concluímos que o resultado final é 3 mais 2 raiz de 2. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Se vocês gostaram dessa aula, deixa aí o seu like, o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.